Êxodo 33, versículo 1, que diz assim, vocês podem me acompanhar, por favor. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, à tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e eu quero rogar a Ti, que a Tua igreja seja fortalecida, e que a Tua igreja, Pai, possa aprender a tomar postura da forma como o Senhor deseja, em que nós devemos viver e nos relacionar, Senhor. E para isso, eu conto com Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja me conduzindo, Pai, a anunciar esta palavra que possa edificar a Tua igreja. É assim que eu oro, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar esta manhã a respeito de relacionamento, né? Relacionamentos. E nós, acho que todos sabem, que todos nós, todo ser humano, ele foi criado para se relacionar e não ficar sozinho. E creio eu, que eu acho que eu não sou muito diferente de vocês, o quanto é bom nós nos relacionar, quando nós nos relacionamos uns com os outros. Quanto é bom, né, a gente se relacionar, nós temos um amigo para se relacionar, um amigo para andar, para conviver, né? E isso é muito especial para nós, porque nós fomos criados para nos relacionar. Eu sei que existem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né, de ter relacionamentos uns com os outros. Existem essas pessoas que têm essa possibilidade. E eu vejo que quando essas pessoas que têm essa dificuldade, essas pessoas, elas não são completas. Elas não ficam bem com si mesmo, porque elas não ficam bastante só
e acabam não tendo esse relacionamento de abrir o coração, um relacionamento de estar confessando as suas fraquezas, um relacionamento em que você fala aquilo que está dentro do seu coração e não tem aquela pessoa em que ela pode te ajudar e te fortalecer nesse caminho. Então eu vejo que uma pessoa só que não se relaciona não é bom para ela, né? Muito pelo contrário. Ou perdão, não é bom para ela. E isso traz a ela um significado muito triste no resultado em que ela pode ter na sua vida lá na frente, né? Então, a amizade, o relacionamento, ela é muito bom para todos nós, né? Não é muito bom termos amizade? Amém ou não amém? É tão bom contar com amigos, né? Eu vejo que eu estava me refletindo, né, a respeito desta passagem. Eu, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento, desde a minha infância. Eu tive vários amigos em que eu sempre compartilhei a minha amizade com eles, a amizade em que eu abri o meu coração, em que eu era ajudado diante das minhas limitações. Então, eu tive grandes amigos. O que eu fico triste, lembrando dessa situação, é que muitos desses amigos da minha infância hoje não fazem parte da minha vida, né? E eu creio que isso acontece muito conosco, né? Nossos relacionamentos, eles mudam. Na medida do momento em que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo algo, nós vamos caminhando, né, na nossa caminhada da vida, aí acaba que nós nos afastamos de pessoas em que fez parte da nossa história passada, mas também eu vejo algo maravilhoso também, que Deus também nos dá a oportunidade de relacionarmos com pessoas que não fez parte do nosso passado, mas faz parte do nosso presente. Então, esse círculo, ele continua em nossas vidas. E o importante é que esse círculo deve continuar, porque nós precisamos de nos relacionar, né? Então, queridos, que vocês não percam isso, né? Que vocês não percam essa essência na sua vida de sempre buscar um relacionamento para você, porque isso faz bem para você, né? Faz bem para todos nós. E aquelas pessoas que têm essa dificuldade de se relacionar, eu acho bom mudar. Eu acho bom buscar esse quebrantamento, romper essa barreira, para que você busque esse relacionamento. Porque um relacionamento, ele é importantíssimo na vida de todos os seres humanos. Agora, o texto aqui, entrando nesse texto, né, que nos chama muito a atenção, uma coisa muito que nós devemos nos preocuparmos todos os dias, é de um relacionamento com Deus, né? Eu vejo assim, estou falando o quanto é bom nós nos relacionarmos uns com os outros, né? Com os amigos, com familiares, com os irmãos da igreja, mas algo que não deve acontecer no nosso meio é deixarmos de nos relacionar com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele precisa ser diário em nossas vidas. Esse relacionamento com Deus é muito importante para todos nós. Nós precisamos, todos os dias, eu quero que vocês coloquem isso no seu coração e fixa isso na sua mente. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, sim. E esse relacionamento deve ser diário. Hoje, como cristãos, nós ouvimos muito a respeito de fazer a vontade de Deus, né? Quantos de nós oramos e colocamos em nosso coração, eu preciso fazer a vontade de Deus? Nós oramos muitas e muitas vezes, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas, queridos, algo que vocês devem colocar no coração de vocês, não existe a possibilidade de querer fazer a vontade de Deus sem se relacionar com Ele, sem ter uma relação com Ele. Não é possível separar a vontade de Deus da sua pessoa.
Então nós iremos cumprir a vontade de Deus se nós não tivermos essa relação íntima com o Senhor. Porque a vontade de Deus sempre é fundamentada em seu próprio ser, na sua natureza e na sua essência. Então, queridos, nós como igreja, em nome de Jesus, que nós possamos buscar cada dia mais esse relacionamento com o Senhor. Se você tem o desejo de cumprir essa vontade no seu coração, de fazer a vontade de Deus na sua vida, você precisa de se relacionar com Ele. Amém? Graças a Deus. E a maior necessidade que nós temos, você pode acreditar em mim, a maior necessidade do ser humano é ter o relacionamento com o nosso Senhor. Nós precisamos. Essa é a maior necessidade. E nós, como cristãos, nós devemos vigiar muito. Porque muitas vezes nós trocamos as dádivas de Deus. Nós queremos as dádivas de Deus. E nós não queremos nos relacionar com Deus. Então, nós devemos vigiar a respeito disso. Ou seja, nós queremos muito mais os dons de Deus do que o próprio Deus, que é o doador, né? Nós queremos coisas que vêm dele, mas não o relacionamento com ele. Então, queridos, nós devemos vigiar. E acredite ou não, o relacionamento mais próximo que você tem é com Deus. Não é nem com o seu cônjuge, é com Deus. Você sabe por quê? Porque Deus ele está com você o tempo todo. Deus está com você sempre, todos os dias te acompanhando. Até quando você está dormindo, Deus está ali, olhando para você, te vigiando, cuidando da sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência de sabermos que a maior necessidade que nós temos é ter esse relacionamento com Deus. E que você saiba também que Deus tem um grande prazer de estar com você. No livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, nós podemos ver o cuidado de Deus sobre todos os seus. Está nesse versículo que diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estão falando, eu os ouvirei. Aí você vê aí Deus, Ele cuidando de nós. Mesmo quando nós não estamos com a mente fixada nele, nem buscando o relacionamento com ele. Mas ele sempre busca esse relacionamento conosco. Né? Então nós devemos estar atentos, né, em que Deus, ele tem esse relacionamento muito próximo conosco. Então, queridos, eu queria destacar aqui algumas verdades em relação a isso, em relação ao relacionamento com Deus, para que nós possamos fixar isso no coração e buscarmos isso todos os dias, até a consumação do século. Porque nós vivemos dias tão maus, né? Dias tão corridos, pressão para tudo quanto é lado. Muitas vezes nós temos tantas tarefas do dia a dia, cuidar dos nossos lares, cuidar dos nossos afazeres, pais cuidando de filhos, né? Pais cuidando, ou então pessoas que fazem parte entram no contexto familiar, correm para dar conta de cumprir as suas obrigações. E essas coisas meio que atrapalham, né, a gente buscar esse relacionamento com Deus. E isso é um prejuízo muito grande para todos nós. Então nós devemos, a cada manhã, a cada dia, pensar nisso. Pensar nisso. Então essa manhã é uma manhã de pensamento. É uma manhã em que nós devemos nos refletir. Como é que está a nossa relação com o Senhor? Esse relacionamento que só faz bem para nós. Faz bem para nós. Um relacionamento com Deus traz consequências maravilhosas. Então, queridos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é de grande importância buscar esse relacionamento. A suprema importância de um relacionamento com Deus, ela precisa estar viva dentro dos nossos corações. Porque o ser humano necessita desesperadamente de um relacionamento. E esse relacionamento,
só é saudável em Deus. Veja bem, existe um vazio dentro de nós. Isso aqui é dito muito nas nossas reuniões, em nossos cultos. Existe um vazio dentro de nós. E muitas vezes esse vazio a gente tenta buscar em pessoas e em coisas. E esse vazio ele nunca vai ser suprido, porque é só Deus que pode ocupar esse vazio que há dentro da nossa alma. Não tem jeito, meus irmãos. Por mais que vocês possam me procurar, ou então eu procurar vocês vêm com palavras maravilhosas, eu posso ir com palavras maravilhosas, mas isso não vai trazer bem, não vai suprir o seu coração. Porque o que vai suprir o seu coração é a própria presença de Deus. É a própria presença de Deus. Eu gosto muito da ideia e também da experiência e do relato do salmista Davi no capítulo 63. É algo maravilhoso. Vamos imaginar, vamos lembrar aqui comigo a vida de Davi. Gente, se olharmos aqui a vida de Davi, Davi não teve uma vida fácil. Não teve. A vida de Davi, o início da história de Davi foi uma história gloriosa, né? Ali já começou aquela cena de ele destruir um gigante, ali demonstra um Davi corajoso, um Davi cheio de fé, um Davi cheio de poder, que veio de Deus, mas esse homem, ele passou por muitas dificuldades. Se nós relembrarmos da história de Davi, quando ele foi ungido por Samuel, até ele ir ao trono, demorou 13 anos, queridos. Davi, na sua jornada, quando ele foi ungido como rei por Samuel, ele não foi para um palácio. Ele foi para onde? Para o deserto, né? Fugindo. Todos os dias ele fugia. Não sei se vocês se lembram, mas quando Saul estava com problema, dificuldade, quem acalentava Saul era Davi. Davi tocava a harpa, Davi abençoava. E qual que era a resposta de Saul em relação a Davi? Querer matá-lo. Então Davi, ele vivia fugindo de Saul. Veja bem, Davi fazendo o bem, e ele era, a resposta, né, ele era pago com mal. O recebimento que ele tinha era maldade, de Saul querendo destruir a vida dele. Então, meus irmãos, esse homem, para ele sair diante da unção que ele teve de Samuel, onde ele foi ungido, até exatamente ocupar o trono dele logo após a morte de Saul, durou 13 anos. Mas o que eu acho interessante, nessa história de dificuldade, nessa história de incertezas, né? Angústias, perseguições, dificuldades, os porquês, os sis que há na mente, há no coração, as fraquezas, o cansaço, muitas vezes o desespero. Mas Davi aqui nos ensina algo maravilhoso. Ele sempre buscou um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus fazia com que Davi se fortalecesse. Davi era aquele cara que ele caminhava, mesmo diante das dificuldades, mas ele caminhava seguro. Ele caminhava sabendo que um relacionamento com Deus era tudo o que ele necessitava no seu coração e na sua alma. Então, Davi ele demonstra aqui que existia algo na vida dele que ele conseguiu para si algo tremendo, que aquele vazio que estava dentro dele era preenchido por Deus. E esse relacionamento com Deus fortalecia Davi. E é por isso que nós falamos que existe uma importância muito grande de um relacionamento com Deus. Vamos ler o Salmo 63, versículo 1, que diz assim, para testificar tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui. Onde Davi estava nesse momento?
no deserto. E no deserto não é um lugar bom de estar. Davi, com seu coração quebrantado, ansioso para buscar um relacionamento, e ele achou em Deus esse relacionamento, e disse assim a Deus: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver. Em Teu nome, levanta as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, e a Tua destra me ampara. Olha aqui, meus irmãos, olha o tanto que é maravilhoso. Nós temos que entender e ver qual é o contexto, em que contexto Davi estava relatando esse salmo. Foi no momento em que ele estava no deserto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Porque, como eu disse, no deserto não é um lugar bom de estar. Agora, o que não deixou Davi se prostrar, cair, foi porque ele tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. Ele entendia que não existia, ele colocava uma importância na vida dele de ter um relacionamento com Deus. E nós precisamos, meus irmãos, ter em nossos corações essa importância de buscarmos todos os dias esse relacionamento com Deus. Você sabe por quê? Porque se nós não buscarmos esse relacionamento com o Senhor, nós não iremos cumprir o propósito de Deus que há em nossas vidas. Não há como, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos direciona, é Deus que nos guarda, é Deus que abre as portas para nós. E se nós queremos, desejamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, não tem como a gente querer cumprir essa vontade, estar longe dEle, estar sem querer buscar esse relacionamento com Ele. Então, queridos, vamos fazer como Davi fez, que eu tenho certeza que será algo maravilhoso, vai acontecer algo maravilhoso para todos nós. Por quê? Porque o resultado da vida de Davi foi lá no trono, onde exatamente Deus projetou. Se as promessas de Davi se cumpriram na vida dele, se as promessas de Deus na vida de Davi se cumpriram na vida dele, é porque Davi buscava esse relacionamento com o Senhor diariamente. Gostaria de destacar aqui também as consequências que nos traz de um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, meus irmãos, ele traz consequências maravilhosas para nós. E a primeira consequência que traz para nós, boa, é que nós conseguimos vencer o pecado que há dentro de nós. Queira ou não queira, que todos nós somos pecadores. Não adianta. Nós somos pecadores, nós temos que entender isso. Nós temos que entender. E o que nos ajuda a vencer o pecado é o relacionamento com Deus. Eu não sei se vocês são igual a mim, mas quando eu peco, eu fico tão ruim. Eu fico tão triste comigo mesmo. Eu me sinto um miserável. Me sinto uma pessoa horrível. Mas eu sei que eu caminhando sozinho, eu não consigo vencer o pecado que habita dentro de mim. Porque aqui em mim existe uma natureza carnal. E eu entendo também que o pecado, ele me traz morte. E o pecado
faz com que Deus se afaste de mim. Agora, quando eu busco esse relacionamento com o Senhor, eu consigo vencer o pecado. É impressionante. Então, o relacionamento com Deus, ele anda de mão dadas com a própria santidade, que nós devemos buscar todos os dias. Porque quando eu estou diante de Deus, me relacionando com Deus, na hora quando eu fico irado, eu faço, Senhor, tem misericórdia. Aonde eu consigo controlar, aonde eu consigo ter o meu domínio próprio, aonde eu me calo, onde eu não falo, onde eu começo a tomar as atitudes que vêm, que glorificam o Senhor. Então o relacionamento com Deus, ele traz consequências para mim maravilhosas, né? Então nós devemos entender que nós somos muito beneficiados quando nós buscamos esse relacionamento com Deus. E que seja assim em nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser santos, como Ele é santo, não é verdade? E se nós pecamos, não tem como nós crescermos. Agora, para crescermos, nós precisamos ter esse relacionamento bem próximo com o nosso Senhor. Amém? Que seja assim em nossas vidas. Nós tiramos na Bíblia alguns personagens em que teve tudo para se dar bem, mas se deram mal, por não terem um relacionamento com Deus. Vamos citar o exemplo do próprio Saul, né? Nós citamos aqui a história. Saul teve tudo, meus irmãos, para ser uma pessoa abençoada, para ser uma pessoa que glorificava a Deus através da vida dele. Mas, no entanto, Saul, ele não buscou esse relacionamento íntimo com o Senhor. Você sabe por que Saul não teve? Porque ele era um homem, coração duro, dura cerviz. E é onde nós entramos, nós vamos entrar nesse texto aqui. No texto em que nós lemos, do Êxodo, capítulo de número 33, Deus estava falando para Moisés, Moisés, agora você vai possuir, você vai entrar na terra que eu prometi aos vossos pais. Ali vocês vão, pega esse povo e vão me encaminhar para ir para lá, para vocês seguirem até lá. Mas eu não irei com vocês. Está lá no versículo de número 3. Vamos voltar lá no texto, por favor. Êxodo capítulo 33 diz assim, olha, sobe para uma terra que mane leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Imagina Deus falar isso para você, Eliane. Eu não vou mais andar com você, Eliane. Imagina. Nós já tivemos essa consciência de Deus chegar diante de você e falar assim, ó, a partir de hoje eu não vou andar mais com você. Palavra dura. Mas sabe por que Deus estava falando isso para o povo? Porque o povo tinha um coração duro. E um povo de coração duro não consegue ter um relacionamento com o Senhor. Não consegue. Não consegue ter. Então isso é algo que nós devemos refletir. Nós devemos olhar para os nossos corações. Será que nós estamos com o coração bem? Com o coração puro? Porque se nós não tivermos com o coração puro, tranquilo, em paz, nós não vamos ter esse relacionamento com o Senhor. Então, queridos, nós como cristãos, nós como igreja, nós precisamos diagnosticar a causa que impede o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos refletir como está o nosso coração. O nosso coração procede de tantas coisas, né? E no nosso coração também, através do nosso coração, que eu quero dizer, não é aquilo que fica batendo, mas é onde vem os nossos sentimentos. Onde nasce nós, né, tudo aquilo que faz com que nós agimos. É diante do nosso coração, faz com que nós... A postura que nós tomamos todos os dias. E no nosso coração nós precisamos refletir, será que nós precisamos nos arrepender? Porque Deus estava falando aqui. Sabe por que eu não vou subir com vocês? Porque o coração de vocês é de dura cerviz. Deus estava falando ali, meus irmãos, é para que o povo pudesse consertar. Para que poderia haver um conserto na vida deles.
Deus, eu vejo essas palavras do Senhor, que são duras, mas são palavras para que possa haver um conserto no meio do povo. E nós devemos refletir, porque aqui nesse povo precisava o quê? Eles precisavam se arrepender. Existia uma falta de arrependimento nesse povo. Eles caminhavam com Deus, eram sustentados por Deus, mas não havia arrependimento. E Deus, Ele fala aqui, através dessa palavra, que todos devem reconhecer o pecado. Eu acho engraçado que, se nós olharmos para as nossas vidas, e olharmos para a vida desse povo aqui, quantas e quantas desculpas nós damos para nós mesmos, em relação ao pecado que nós cometemos. E para pecado não tem desculpa, meu irmão. Quantas vezes eu tenho dó de mim, quando eu peco. Senhor, mas foi por causa disso. Senhor, é porque a minha vida está difícil. Senhor, o dia a dia anda tão pesado. Aquela pessoa me atacou, aquela pessoa me traiu. Existem situações em que eu não consigo, Senhor. E a gente começa a negociar com Deus. Começa a arrumar muitas desculpas. Como o povo de Israel fazia no tempo do deserto. Eles arrumavam várias desculpas. E Deus não aceita as nossas desculpas, viu? Essas desculpas, desculpa a expressão, esfarrapadas, para que nós possamos continuar no pecado e não buscar uma transformação. Então, meus irmãos, nós precisamos todos os dias consultar em nossos corações se há em nós algo para que nós possamos nos arrepender. O relacionamento com Deus nos traz essa direção. Senhor, nós precisamos, irmãos. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há algo errado dentro de mim. E eu preciso consertar. O relacionamento com Deus faz isso conosco. Nós ficamos mais sensíveis. Nós ficamos mais quebrantados diante de Deus, né? Então nós precisamos fazer essas coisas. Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência. Essa consciência, porque o nosso coração, muitas vezes, é um coração duro. Então nós precisamos verificar isso dentro de nós. E se nós quisermos ter esse relacionamento, e nós precisamos de romper essas barreiras. Romper tudo aquilo que nos afasta desse relacionamento. Aí eu pergunto para vocês, será que vocês estão dispostos a pagar esse preço? Para você tirar de si, do seu coração, aquilo que é da natureza humana e focar o seu coração sempre no Espírito? Você precisa estar disposto. Porque se você não tiver essa disposição, tudo vai ser em vão. O seu relacionamento com Deus vai ser apenas um relacionamento, talvez, virtual. Não distante, não aquele relacionamento íntimo. Um relacionamento que, de fato, nos traz sentido para a vida. O relacionamento virtual que eu quero dizer é aquele relacionamento distante, que não traz efeito nenhum. Eu vou saber só quem é Deus, só aquilo que Deus pode fazer, mas eu nunca estarei experimentando o que Deus pode fazer na minha vida. Então nós precisamos, queridos, tomar essa decisão. Agora, como nós podemos buscar esse relacionamento com Deus, né? A receita está aqui no texto. Está na vida de Moisés. O que a palavra de Deus diz em relação a Moisés? Diz a palavra de Deus a Moisés que Moisés era aquele homem que ele montava uma tenda e orava a Deus todos os dias. Que coisa maravilhosa. E você sabe o que eu acho mais maravilhoso ainda? Que todo o povo olhava para Moisés. E o que é mais maravilhoso ainda? Que Josué, filho de Num, ficava diante da tenda lá dos pés lá,
se deleitando na presença de Deus. Se deleitando. O que eu acho interessante, maravilhoso no texto bíblico, aquela pessoa que ficou se deleitando, lá na tenda, que chamava tenda da congregação, lá naquele lugar, se debruçando em oração, Josué foi aquele homem que entrou na terra prometida. Foi ele. Esse homem buscou um relacionamento tão maravilhoso com Deus, queridos. Mas esse relacionamento ele não veio por acaso. Não veio porque Deus quis. Porque Deus, na verdade, ele quer se relacionar com todo mundo. Mas por que Josué teve esse relacionamento íntimo com o Senhor? Porque ele orava. Ele se deleitava na presença do Pai. Ele buscava o Senhor. Então, queridos, vamos orar. Vamos orar. Eu não sei como é que está a sua vida, mas tira um tempo de oração na sua vida. Eu fui tão ministrado esses tempos para trás, através de uma pessoa muito querida. A gente tem época que nós não estamos bem, né, irmão Zira? Tem época que a gente não está bem. Tem época que o nosso coração está atribulado. A gente não tem força. E eu estava atribulado quando eu conversei com essa pessoa. E essa pessoa chegou em mim e falou assim, Renato, algo que é predominante na nossa vida cristã. Tem momentos na vida que eu não tenho, por conta assim, de uma viagem, por questões de trabalho, você não tem esse relacionamento com a sua esposa. Né? Você fica 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem estar perto dela. Mas com Deus isso não pode acontecer. Eu não abro mão da minha vida, não abro mão de estar todos os dias na presença de Deus. Todos os dias. E eu falo para Deus o seguinte, Deus, não deixe que essa essência, essa minha vontade passe de estar perto do Senhor. Eu posso ficar longe da minha casa, longe dos meus filhos, longe da minha esposa, longe da igreja, mas não quero estar longe da sua presença. Não quero. Eu não quero. Isso aí foi impactante na minha vida. Porque até então Renato, eu não tinha percebido isso. E eu comecei a fazer essa oração diante de Deus também. Falei, Senhor, eu não quero. Eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu quero ter esse tempo com o Senhor. Eu preciso dessa relação íntima com o Senhor. E nós, como cristãos, precisamos, queridos. Nós precisamos. E essa relação é na oração. Primeiro ponto é oração. Nós conhecemos a Deus pela palavra, mas é na oração que vem um quebrantamento, queridos. Entenda isso. Entenda. Não existe teologia sem oração, irmã. Não existe conhecimento sem oração. Temos que ter esse tempo de oração. E a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus diz que quando nós chegamos a Deus, Ele chega até nós. Aí Ele começa a trabalhar no nosso interior. Vamos olhar para a igreja de Atos. Nós estaremos estudando, viu? A partir do mês de agosto, livro de Atos. Que vai ser um momento de aprendizado. Eu gostaria muito, né, do envolvimento da igreja. Mas vamos ver Atos. Desde o primeiro capítulo. Eles oravam. E as coisas aconteciam. Tudo veio baseado através de oração. Então, meus irmãos, vamos buscar a Deus em oração. Essa é uma manhã em que nós podemos tirar tantas ideias, né? Nós podemos querer sair daqui com tantas atitudes. Essa atitude de orar é algo maravilhoso para você. Eu tenho certeza que essa oração, a vida de oração, vai com que você possa ter um relacionamento maravilhoso com Deus.
Como Moisés teve, porque a palavra onde nós lemos disse que Deus conversava com Moisés face a face. Gente, isso é maravilhoso demais. Vocês já oraram na sequidão? Quando você está orando por orar, da mesma forma como você orou, você saiu vazio? Foi a mesma coisa de você não ter orado? Já aconteceu isso com você? Ou só comigo que acontece? Eu orar foi a mesma coisa de não ter orado. Meus irmãos, Deus não quer isso de nós, não. Não quer. O Deus, Ele quer de nós, quando nós oramos, nós ouvimos a voz dEle. Ele tem o desejo de nós sairmos diante de uma oração quebrantados, transformados, cheios dEle. E é onde o povo de Israel viu que Moisés tinha esse relacionamento tão bacana, porque ele orava e ele tinha uma relação com Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, queridos, para buscar esse relacionamento com Deus, nós devemos orar. É preciso ansiar ardentemente essa coisa, que é a oração. Esse texto nos mostra que Moisés, ele orava continuamente. Versículo 7 diz aqui. Coloca aí, por favor, na projeção. Ora, Moisés costumava, era de costume, tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O que esse versículo diz aqui para nós? Que Moisés costumava. Esse costume era continuando, ele era contínuo na vida dele. Então, Moisés, ele buscava essa relação com Deus, porque ele orava continuamente. Não adianta orar, queridos, de vez em quando. Não adianta. Não adianta eu orar só apenas dia de domingo aqui nos cultos. Não vai adiantar. Nós estamos enganando nós mesmos. Você vai conhecer quem é Deus nos cultos, o que Deus pode fazer. Mas você não vai experimentar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. E você pode acreditar ou não. Você sabe qual é o maior milagre de Deus na sua vida? Chama-se transformação. É transformação. É uma vida transformada. O maior milagre de Deus nas nossas vidas é quando nós chegamos diante de Deus e nós conseguimos ouvir a voz dEle. E caminhar segundo a vontade dEle. Hoje as coisas têm mudado, meus irmãos. Hoje muita gente pensa que milagres são bens, são sinais. Não é. Não é. Jesus Cristo, quando Ele curava, vamos lembrar Bartimeu, Ele deu visão a Bartimeu, mas o maior milagre de Bartimeu não foi a visão, foi ele ter virado um discípulo de Jesus, porque Bartimeu ele foi caminhar com Jesus. O maior milagre nós podemos ver na vida de Zaqueu. Jesus Cristo até elogiou, porque aquele homem foi transformado. Ali teve uma vida de arrependimento, um sinal de arrependimento. Então, queridos, vamos fazer isso na nossa vida. Você quer ser uma pessoa próspera? É orar, é se relacionar com Deus. Eu acho interessante também por que Moisés orava. A oração de Moisés não era pedindo coisas. A oração de Moisés era para conhecer mais a Deus e ver a glória de Deus. Ver o poder de Deus. Vamos ler versículo 13, que diz assim, para entendermos o que eu estou falando. Versículo 13 é maravilhoso. Agora, pois, isso Moisés dizendo,
Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Olha a oração, olha o conteúdo de oração de Moisés. Moisés queria conhecer mais a Deus. Como é que nós estamos orando? Como que nós estamos orando? Moisés, ele orava diante de Deus para que ele conhecesse mais a Deus, para que ele conhecesse a glória de Deus, porque ele tinha o desejo de ver a glória de Deus. Meus irmãos, essas são as consequências, né? Nós falamos aqui. Falamos como buscar esse relacionamento, que é através da oração. Agora nós iremos falar de resultados maravilhosos. Quem busca um relacionamento com Deus, busca essa intimidade. A resposta vem. E os resultados são maravilhosos. Vamos ler versículo 14, que diz assim. Vamos ler todos juntos? Você pode projetar aí, Vinícius? Vamos ler todos juntos? Respondeu-lhe. Quem deseja viver assim? No início do texto, Deus falou que não iria. Mas diante da palavra de Moisés, da postura de Moisés e de Josué, Deus mudou de ideia. Deus é maravilhoso, meus irmãos. As coisas mudaram. Deus havia falado no início do texto que a sua presença não iria com eles mais. Mas quando o povo se voltou para ele, o povo se arrependeu, o povo orou, o povo buscou. Deus disse para eles: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Meus irmãos, vamos viver essa passagem. Que eu tenho certeza que todos nós iremos viver dias maravilhosos. Porque nós iremos experimentar coisas maravilhosas que vêm do Senhor. A presença de Deus aqui restaurou o povo. E eu acho interessante que quanto mais o povo tinha mais de Deus, mais eles queriam a Deus. E nós devemos ser essas pessoas. Nós precisamos desejar ansiosamente de ver a glória de Deus. A glória de Deus, ela existe, meus irmãos. Existe essa glória. Existe esse poder. Existe a unção de Deus sobre nós. Agora isso vai ser refletido em nós e através de nós, quando nós buscarmos esta relação íntima com o Senhor. E que seja assim nas nossas vidas para a honra e glória do nosso Pai. Que você e eu, nós possamos ser essa testemunha desse texto. Como foi Moisés e como foi Josué. Que os nossos nomes também possam ser exemplos para novas gerações que estarão por vir. Logo depois da palavra de Deus, logo depois da igreja primitiva que foi criada em Atos, no livro de Atos, a igreja prosseguiu, certo? A igreja não parou ali. A história da igreja continuou. E se nós estudarmos a história da igreja, logo depois de Atos, logo depois da perseguição romana, logo depois de Nero, morte de Pedro, morte de João, a igreja continuou. E nós podemos, se nós estudarmos essa caminhada da igreja, nós podemos ver tantos e tantos homens que foram abençoados, foram exemplos,
de povo de Deus, porque buscava esse relacionamento com o Senhor. E temos muitas pessoas que deram a sua própria vida em favor do Evangelho. Se o Evangelho de Deus chegou até nós aqui, porque a igreja de Atos ela não parou, ela continuou com homens cheios de relacionamento com o Senhor. E a história da igreja ela vai continuar, meus irmãos, daqui não sei quantos anos mais para frente, até a volta de Jesus, vai continuar se nós dermos o nosso exemplo. Porque através das nossas vidas, muitas pessoas são impactadas. Você pode crer que muitas pessoas estão assistindo você. Hoje a Bíblia é muito mais falada nas atitudes da sua vida do que a própria palavra escrita. Você pode ter certeza que existem pessoas que olham para você e dizem assim, eu quero ser igual a essa pessoa. E que nós possamos sermos essas pessoas que possam sim deixar a nossa marca. E que essas pessoas, através de nós, querem também buscar esse relacionamento com o Senhor. Mas para que isso venha acontecer, meus amados, nós precisamos fazer primeiro a nossa parte, né? Buscar esse relacionamento com Deus. Olha o quanto é maravilhoso. Olha o quanto vai além dos nossos pensamentos. Entender o quanto que o relacionamento com Deus é algo poderoso. É algo que não abençoa apenas as nossas vidas, mas muitas vidas. Seus filhos, seus familiares, a geração que está por vir após vocês. Então, que essa manhã nós possamos sair daqui fortalecidos. Possamos sair daqui refletindo como está a nossa relação com o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Quero deixar também algo que veio no meu coração. As obras não são mais importantes do que um relacionamento com Deus, viu? E nós temos que vigiar muito. Primeira coisa que Deus quer de nós, Ele deseja, é que nós busquemos esse relacionamento com Ele. As obras são secundárias. Não adianta eu fazer obras sem ter uma relação íntima com Deus. A obra é em vão, né? Então, vamos refletir como estão as nossas vidas esta manhã. Quero que vocês busque um tempo aí com o Senhor. Reflita o que há dentro de ti, no seu coração. Né? Se essa breve reflexão falou com você esta manhã. Fale com Deus. Naquilo que você precisa ser ajudado. Naquilo que você precisa ser fortalecido, naquilo que está em falta na sua vida para com Ele. Deus está aí juntinho com você nesse momento. Junto.
Ele te entende, Ele te conhece. Talvez você queira tomar uma decisão onde você nem tem forças, mas Ele é o seu ajudador. Quando nós nos relacionamos, Ele diante do seu poder, Ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda. Ele estende a mão poderosa sobre nós e fala assim: eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te amparo. A minha destra fiel está sobre você. Eu te seguro. Oh Jesus. Oh Senhor nosso Deus. Tu és o nosso braço forte, o nosso libertador. Tu nos mostra o quanto é benéfico para todos nós, o quanto o relacionar com o Senhor é maravilhoso, Pai. Relacionamento conosco faz com que nós nos tornamos pessoas diferentes, pessoas cheias de Ti, pessoas que glorificam, Pai, que cumprem a Tua vontade, pessoas que conseguem romper o pecado, pessoas que vão além, pessoas que crescem como pessoas, mesmo como seres humanos. Quero clamar ao Senhor esta manhã, Pai. Faça dessa igreja uma igreja que se relaciona com o Senhor inteiramente, continuamente, em espírito e em verdade. Que não seja um relacionamento supérfluo, mas um relacionamento, Pai, verdadeiro. Um relacionamento maravilhoso, Pai. Em que nos abençoa, traz consequências maravilhosas para nós, mas também para a Tua igreja, Senhor. Esse relacionamento traz resultados em que nós, muito embora nem entendemos, mas eu tenho certeza, Pai, que é maravilhoso. E que seja assim na vida do meu irmão. Todos aqueles que estão participando desta reunião, virtualmente e também aqui presencialmente, eles possam crescer cada dia mais nesse relacionamento, Pai. É assim que eu oro, Pai, entregando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.